Você já percebeu como algumas mentiras parecem verdadeiras demais para serem questionadas? Não porque existam provas, não porque façam sentido, mas porque existe algo dentro de nós que deseja acreditar. Recentemente, uma história chamou a atenção de milhares de pessoas. Uma mulher adulta conseguiu convencer uma família inteira de que era uma criança. Quando o caso se tornou público, a maioria das reações foi previsível. As pessoas começaram a rir, começaram a julgar, começaram a perguntar como alguém poderia acreditar em algo assim. Mas existe um detalhe importante que muita gente desconhece. A mulher não simplesmente apareceu dizendo ser uma criança. Ela tinha uma explicação para tudo. Ela afirmava que havia sido obrigada a tomar hormônios durante a infância. Dizia que isso teria alterado seu desenvolvimento físico. E para cada característica que parecia incompatível com a idade que alegava ter, existia uma justificativa pronta. Quando alguém observa essa história de fora, depois que toda a verdade já foi revelada, tudo parece óbvio. Mas a realidade raramente é tão simples. Porque aquela família não enxergava uma fraude. Ela enxergava uma pessoa que parecia carregar uma história de sofrimento. Uma pessoa que aparentava precisar de ajuda. E quando a compaixão entra em cena, muitas vezes a desconfiança sai pela porta dos fundos. É justamente aí que essa história deixa de ser sobre uma mulher e passa a ser sobre todos nós. Gostamos de imaginar que somos racionais. Gostamos de acreditar que perceberíamos imediatamente uma mentira, que enxergaríamos os sinais, que não cairíamos em uma armadilha parecida. Mas a história da humanidade conta uma história diferente. Pessoas inteligentes são enganadas. Pessoas experientes são manipuladas. Pessoas bem informadas acreditam em falsas promessas. E isso acontece por um motivo muito simples. A maioria das mentiras não entra pela porta da lógica. Ela entra pela porta da emoção. Imagine duas situações. Na primeira, alguém apresenta uma história cheia de sofrimento, fragilidade e injustiça. Na segunda, alguém apresenta apenas fatos frios, sem emoção alguma. Qual delas desperta mais sua atenção? Qual delas desperta mais sua vontade de ajudar? A mente humana sempre foi atraída por histórias. Nós aprendemos através delas. Nos emocionamos através delas. Damos sentido ao mundo através delas. E justamente por isso, uma narrativa convincente pode ser mais poderosa do que os próprios fatos. Quando uma história toca nossas emoções, algo interessante acontece. Começamos a baixar a guarda. Não percebemos. Não fazemos isso conscientemente. Acontece de forma automática. A empatia surge. A compaixão aparece. O desejo de proteger assume o controle. E então passamos a enxergar a pessoa não como ela é, mas como acreditamos que ela seja. Existe um conceito muito conhecido na psicologia chamado viés de confirmação. Ele descreve a tendência que temos de procurar evidências que confirmem aquilo em que já acreditamos e ignorar aquilo que ameaça essa crença. Quando acreditamos que alguém é uma vítima, começamos a interpretar os sinais através dessa lente. Quando acreditamos que alguém merece confiança, passamos a justificar comportamentos estranhos. Quando acreditamos em uma história, muitas vezes começamos a defender essa história sem perceber. É como se a mente colocasse um filtro invisível diante dos nossos olhos. Os fatos continuam os mesmos, mas a forma como os interpretamos muda completamente. E é exatamente por isso que tantas pessoas permanecem durante anos em relacionamentos tóxicos. É por isso que algumas vítimas ignoram sinais claros de manipulação. E é por isso que pessoas perfeitamente inteligentes acabam acreditando em coisas que, vistas de fora, parecem absurdas.
Porque elas não estão enxergando apenas os fatos, estão enxergando uma narrativa que faz sentido emocionalmente. E quanto mais emocionalmente investimos em uma história, mais difícil se torna abandoná-la, porque admitir que fomos enganados dói, às vezes muito mais do que a própria mentira. E talvez seja justamente aí que esteja a maior lição dessa história. Nem sempre acreditamos em algo porque é verdadeiro. Às vezes acreditamos simplesmente porque queremos que seja. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. Muitas vezes, a mentira não sobrevive porque é bem construída. Ela sobrevive porque preenche uma necessidade emocional. Pense em quantas vezes você acreditou em algo apenas porque queria que fosse verdade. Talvez uma promessa, talvez uma oportunidade, talvez uma pessoa, talvez até uma versão de si mesmo. A verdade é que todos nós carregamos desejos, medos e expectativas. E esses elementos influenciam muito mais nossas decisões do que costumamos admitir. Quando alguém nos oferece uma narrativa que conversa diretamente com essas emoções, nossa capacidade de questionar tende a diminuir. Não porque nos falte inteligência, mas porque somos seres emocionais antes de sermos seres racionais. Existe uma frase atribuída ao escritor Mark Twain que resume bem essa ideia. É mais fácil enganar alguém do que convencê-lo de que foi enganado. E isso acontece porque reconhecer uma mentira exige mais do que aceitar fatos. Exige humildade, exige coragem, exige maturidade emocional. Afinal, admitir que acreditamos em algo falso pode ferir o nosso orgulho, pode nos fazer sentir vulneráveis, pode nos obrigar a rever decisões que preferíamos não questionar. Por isso, muitas pessoas continuam defendendo certas crenças, mesmo quando as evidências apontam na direção contrária. Não estão protegendo a verdade, estão protegendo a própria identidade. E esse fenômeno não aparece apenas em golpes. Ele está presente em praticamente todos os aspectos da vida. Está nas relações, está na política, está na religião, está nas redes sociais. Todos os dias pessoas acreditam em informações sem verificar, compartilham conteúdos sem investigar, defendem opiniões sem refletir. Não porque sejam incapazes de pensar, mas porque a história apresentada conversa com algo que elas já desejavam acreditar. É por isso que histórias simples costumam fazer tanto sucesso. Elas oferecem respostas rápidas para problemas complexos. Elas transformam a realidade em algo fácil de entender. Criam heróis perfeitos. Criam vilões perfeitos. Criam vítimas perfeitas. Mas a vida real raramente funciona dessa forma. Seres humanos são contraditórios. Situações são complexas. A realidade costuma ser muito menos confortável do que as histórias que contamos sobre ela. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas preferem a fantasia. A fantasia oferece segurança. A dúvida exige esforço. A fantasia entrega certezas. A verdade frequentemente entrega perguntas. E a mente humana gosta de certezas, mesmo quando elas são falsas. Por isso, desenvolver senso crítico não significa se tornar uma pessoa fria. Não significa desconfiar de todos. Não significa abandonar a empatia. Na verdade, significa justamente o contrário. Significa aprender a equilibrar coração e razão. Você pode continuar sendo uma pessoa generosa. Pode continuar ajudando quem precisa. Pode continuar acreditando no melhor das pessoas. Mas sem abrir mão da capacidade de questionar. Sem abrir mão da prudência. Sem abrir mão da observação. Porque bondade e ingenuidade não são a mesma coisa. Uma pessoa bondosa ajuda. Uma pessoa ingênua se entrega sem refletir.
E existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Talvez a maior lição dessa história não seja sobre uma mulher que enganou uma família. Talvez seja sobre algo muito mais próximo de nós. Sobre a facilidade com que nossas emoções podem influenciar nossa percepção da realidade. Sobre a necessidade de questionarmos aquilo que parece perfeito demais. E sobre a importância de lembrar que nem toda história comovente é verdadeira, assim como nem toda verdade será confortável de aceitar. Porque no fim das contas, as mentiras mais perigosas raramente são aquelas que desafiam nossa lógica. As mais perigosas são aquelas que acariciam nossas emoções e nos fazem acreditar exatamente naquilo que gostaríamos que fosse real.